A profecia secreta de Gênesis 3, a promessa escondida na maldição. Nos últimos vídeos, nós caminhamos pelas ruínas da queda. Vimos como a mentira da autonomia envenenou o coração humano, como o primeiro assassinato quebrou a fraternidade e como a maldição infectou nosso trabalho com dor e futilidade. A cena em Gênesis 3 é a mais sombria da história. A comunhão quebrada. A inocência perdida. O paraíso prestes a ser fechado. Deus está pronunciando o julgamento sobre a humanidade. Mas no pior dia da história humana, no momento exato em que Deus pronuncia a maldição, Ele faz algo extraordinário. Ele esconde uma promessa, uma profecia secreta, dirigida não ao homem, mas à serpente. Uma única frase que se tornaria o fio de ouro da esperança, percorrendo cada página da Bíblia até encontrar seu cumprimento em um evento que mudaria o universo para sempre. Este versículo é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Você já o ouviu, mas talvez nunca tenha entendido seu significado completo. E descobrir essa promessa é entender que a história da Bíblia nunca foi sobre a nossa ruína, mas sobre o plano de resgate de Deus desde o princípio. Vamos voltar à cena. O pecado foi consumado. A vergonha, o medo e a culpa encheram o jardim. Deus desce e confronta os três culpados. Ele pergunta a Adão: que culpa Eva? Ele pergunta a Eva: que culpa a serpente? A cadeia de acusações termina na serpente, a origem do engano, e é aqui que a ordem do julgamento de Deus é crucial. Ele não começa amaldiçoando o homem ou a mulher. Ele começa amaldiçoando o tentador. Antes de sentenciar a humanidade às consequências de seu pecado, Deus primeiro sentencia o inimigo da humanidade à sua derrota final. E é dentro desta sentença sobre a serpente que ele planta a semente da esperança para Adão e Eva, que estavam ouvindo. Deus se vira para a serpente e declara uma guerra cósmica que definiria o resto da história. Preste muita atenção em cada palavra de Gênesis 3:15. É a profecia mais densa e importante de toda a Bíblia. E porei inimizade. A primeira coisa que Deus faz é declarar guerra. A harmonia que a serpente fingiu oferecer é substituída por um conflito perpétuo entre ti e a mulher. A guerra não é apenas abstrata, é pessoal. Começa entre Satanás e a própria humanidade, representada por Eva, e entre a tua semente e a sua semente. Aqui a profecia se expande. Tua semente, a da serpente, se refere a todos que seguem o caminho da rebelião e do engano, demônios e seres, humanos que se alinham com o mal. A sua semente, a da mulher, se refere à linhagem da humanidade que resistiria à serpente. Mas o texto hebraico usa a palavra semente no singular, apontando para um descendente específico, um campeão que viria da linhagem da mulher. E agora, o clímax da profecia, a descrição da batalha final entre esses dois campeões. Esta te ferirá a cabeça. Esta se refere à semente da mulher, o descendente singular. Ele vai desferir um golpe na cabeça da serpente. Na simbologia antiga, um golpe na cabeça não é um ferimento qualquer. É um golpe mortal, esmagador, decisivo. É um golpe que destrói o poder, a autoridade e a própria vida do inimigo. A profecia está declarando que um dia, um filho de Eva esmagaria a cabeça de Satanás, destruindo-o completamente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Na mesma batalha, a serpente também atacaria, mas o alvo é diferente. Ela feriria o calcanhar do descendente. Uma ferida no calcanhar é dolorosa, debilitante, pode até derrubar um guerreiro temporariamente. Mas não é um golpe mortal. Você consegue ver a promessa extraordinária aqui? No meio da ruína, Deus promete que haverá uma guerra, mas que a humanidade não lutará sozinha. Ele levantará um campeão, um descendente de Eva, que, embora seja ferido no processo,
desferirá o golpe final e esmagador na cabeça do inimigo que os levou à ruína. Adão e Eva não saíram do jardim apenas com uma sentença, mas com uma promessa. A promessa de um Salvador. Toda a história do Antigo Testamento é a história da espera por este descendente prometido. A linhagem passa por Sete, por Noé, por Abraão, por Davi, até que, finalmente, um anjo aparece a uma jovem virgem chamada Maria. E aqui, a primeira parte da profecia se cumpre de forma única. Jesus é a semente da mulher da maneira mais literal possível, concebido pelo Espírito Santo, sem a semente de um homem. E a batalha final? Aconteceu em uma colina fora de Jerusalém. Na cruz, Satanás, a antiga serpente, reuniu todo o seu poder. Ele usou a traição, a mentira, a violência e a morte para atacar o Filho de Deus. Naquele momento, quando os pregos perfuraram, sua carne e a lança o feriu. A serpente estava ferindo o calcanhar do Salvador. Foi um golpe real, doloroso, que resultou em sua morte física. Parecia que a serpente havia vencido. Mas eles não entendiam o plano de Deus, pois foi através daquela mesma morte, daquele calcanhar ferido, que Jesus desferiu o golpe esmagador na cabeça da serpente. Ao morrer, ele pagou o preço pelo pecado, desarmando a principal arma de Satanás, a acusação. Ao ressuscitar 3 dias depois, ele quebrou o poder da morte, o maior medo de Satanás sobre a humanidade. Hebreus 2,14 diz isso perfeitamente. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A cruz não foi uma derrota, foi a armadilha. Foi o momento em que o calcanhar ferido se tornou o pé que esmaga a cabeça da serpente para sempre. A vitória está consumada. Esta é a conclusão da nossa série Ecos do Éden. E a conclusão é esta. A história da Bíblia não é, em sua essência, sobre a queda do homem. É sobre a fidelidade de Deus. O Evangelho não foi um plano B que Deus inventou milhares de anos depois, quando as coisas deram errado. O plano de resgate foi anunciado no mesmo dia em que o resgate se tornou necessário. Antes mesmo de Adão e Eva serem expulsos do jardim, antes de Caim levantar a mão contra Abel, antes do primeiro suor de trabalho penoso, a promessa do Salvador já havia sido declarada. A esperança não é um adendo à história bíblica, ela é a fundação. Vivemos em um mundo fraturado, cheio dos ecos da queda. Sentimos a vergonha, o medo, a divisão e a frustração todos os dias. Mas para aqueles que confiam em Cristo, a semente prometida, vivemos com a certeza de que a cabeça da serpente foi esmagada. A batalha decisiva já foi vencida, e estamos apenas aguardando o dia em que nosso Salvador retornará para erradicar o mal para sempre e nos levar de volta para casa, para um paraíso restaurado. Saber que o Evangelho foi prometido desde o início muda a forma como você lê a Bíblia. O que mais te impactou nesta profecia de Gênesis 3,15? Compartilhe sua maior descoberta desta série nos comentários. Se esta jornada através dos Ecos do Éden fortaleceu sua fé e abriu seus olhos para a profundidade do plano de Deus, a melhor forma de celebrar o fim desta série é deixando o seu like. E para continuar a desvendar as verdades da Bíblia conosco em futuras séries, inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino para não perder o que vem por aí. Compartilhe este vídeo final. Muitas pessoas conhecem a história da maldição, mas poucas conhecem a promessa que estava escondida. Foi uma honra desvendar o começo da história da redenção com você. Que a promessa de Gênesis 3,15 encha seu coração de esperança e coragem. Até a próxima jornada. Foi uma honra desvendar o começo da história da redenção com você. Que a promessa de Gênesis 3,15 encha seu coração de esperança e coragem. Até a próxima jornada.